Olá, tudo bem? Aqui é o pastor André. Nós vamos começar a nossa devocional. É a segunda devocional de uma série onde nós temos falado sobre os 5 solas, 5 pontos caros e importantes para a reforma. Primeiramente, nós falamos de somente a fé, o ponto que Martinho Lutero afirmava que era pelo qual a igreja ficava em pé ou caía. E hoje nós falaremos de somente as Escrituras. E antes de começarmos, é importante nós partirmos da seguinte compreensão: todas e absolutamente todas as pessoas pautam a sua vida, se baseiam em diretrizes que eles receberam de alguém, por mais que a pessoa queira se afirmar como alguém muito livre, de pensamento muito aberto. Tudo isso são diretrizes e pautas e direcionamentos que eles receberam de alguém em determinado momento. Ninguém vive a sua vida alheia a tudo isso, ou é um criador das suas próprias ideias, ou qualquer coisa do tipo. Então, tenha isso muito claro. E o que nós, como cristãos reformados, temos e afirmamos com muita tranquilidade é que aquilo que pauta e direciona as nossas vidas é a palavra de Deus, são as sagradas escrituras, as sagradas letras. Então, nós baseamos a nossa vida, temos como única regra de fé e prática aquilo que Deus nos revelou. Quando nós olhamos lá para o livro de Hebreus, no capítulo de número 1, a partir do verso 1, o autor ele vai dizer que, havendo Deus já falado aos profetas muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas muitas vezes, de muitas maneiras, ele falou de forma final pelo Filho, ele falou de forma completa, ele se revelou na figura do Filho Cristo Jesus, e esta revelação chega até nós hoje de qual forma? Por autores que foram inspirados por Deus, para que, sendo assim inspirados, pudessem escrever isso que Deus revelou, e a igreja, reconhecendo isso, chegou até nós. Então é isso que nós vemos lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós vemos que os cristãos, as pessoas que de fato se afirmam como pessoas que são discípulos de Cristo Jesus, pessoas de Deus, né? Homens de Deus, mulheres de Deus, aqui está abarcando sem dúvida todos os grupos, eles são solidificados e são direcionados a partir da compreensão que vem da Bíblia. E então, o que nós precisamos ter muito claro e reafirmar nos nossos dias é que, de fato, essa é a nossa regra. A Bíblia, como Billy Graham bem destacou, ela é atual, mais atual do que o Jornal da Manhã. A Bíblia, ela é a palavra de Deus para todas as épocas, para todos os tempos, e diferente daquilo que algumas pessoas que não creem em ortodoxia nos nossos dias têm falado, que a Bíblia precisa ser atualizada, de fato nós precisamos olhar para a Bíblia sabendo que nós nos conformamos em nossa mente aquilo que Deus nos revelou, e esta conformação não ao mundo, mas a Deus, nos faz de fato experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor. Então este é o meio que Deus nos deu para que nós possamos conduzir a nossa vida. Mas veja, tenha isso certo. Isso não quer dizer e não quer te direcionar para um movimento onde você se afasta da liderança da sua igreja, onde você se sente a pessoa capaz de interpretar a Bíblia distante de tudo aquilo que já foi produzido. Veja, se você quer se afastar da igreja e quer utilizar a Bíblia para isso, primeiro que você encontra um problema quando a palavra de Deus nos chama a congregar e nos chama a não ter o costume que algumas pessoas tinham de ausentar-se da congregação. Então, o ambiente da congregação é um ambiente onde nós somos santificados pela palavra de Deus. E a liderança e a tradição de interpretarmos a Bíblia tem legado para nós o estudo de homens do passado
que se esforçaram, que apesar de não serem inerrantes, se esforçaram para que pudessem, vamos dizer assim, compreender a Bíblia e deixar um material onde nós nos baseamos para olhar para as Sagradas Escrituras. Nós de fato sabemos que apenas a palavra de Deus é inerrante e que Deus atribuiu para a sua palavra um único significado que ele o quis. E nós vamos a esta palavra para de fato nos esmerarmos e nos direcionarmos. Então, nós precisamos fugir dessas compreensões tolas dos nossos dias que nos afastam das Sagradas Escrituras, que reinterpretam as Sagradas Escrituras ou que querem somar outras coisas à palavra de Deus. Então nós vemos também que é uma compreensão comum dos nossos dias as pessoas se afastarem daquilo que a palavra de Deus diz e procurarem outras revelações, procurarem novas revelações de Deus. E por vezes, e isso é estranho demais, revelações contrárias às Sagradas Escrituras, né? Então, a palavra de Deus manda não fazer e a pessoa fala, ó, Deus me mandou fazer isso. Então, completamente estranho, completamente contrário à palavra de Deus, até porque o próprio apóstolo Paulo fala que ainda que um anjo vindo do céu revele, passe coisas que vêm além disso, de direcionamentos que são contrários à palavra de Deus, que nós consideremos anátema, que nós consideremos maldito. Aquilo que nos foi ensinado por homens e mulheres que receberam essa inspiração da parte de Deus e estavam em contato com o nosso Senhor Cristo Jesus, ou assessorados ali por eles, são de fato aquilo que Deus inspirou para que nós pudéssemos pautar, direcionar a nossa vida de maneira segura para vivermos de acordo com a vontade absoluta do nosso Senhor. Que Deus nos direcione através da sua palavra, que nós possamos ser encontrados fiéis àquilo que Deus nos revelou e que nós não caminhemos por movimentos estranhos e movimentos que, sem dúvida, historicamente têm levado a igreja à perdição. Fique na santa paz, que Deus o abençoe.